Senhor Jesus, ó Senhor, morte seu filho, muito mais, estando já reconciliado. Amém, Senhor Jesus. Ó, seremos salvos. Seremos salvos. Sim. Amém? Jesus é o Senhor. Bom, nas mensagens anteriores nós vimos que nós éramos inimigos de Deus e o Senhor nos salvou, e essa salvação ainda está operando em nosso viver, irmão. Mas isso não é uma salvação individual, é uma salvação coletiva para o corpo. Esse foi o intuito do Senhor nos salvar. Primeiro ponto que Ele fez, nos salvou e colocou num lugar. Nós não ficamos lá. Ele nos separou de lá e colocou num ambiente, que é a igreja. E o coração de Deus é que os poucos membros que temos, né, Ele vai aumentando, né? Mas os que já estamos reunidos, que nós sejamos edificados. Esse é o coração de Deus. E é nesse ponto que nós vamos tocar, irmão, sobre a edificação nessa noite. O capítulo 14, 15, 16 de Romanos fala claramente dessa edificação prática, né? E essa palavra veio para nós praticarmos. Então quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Essa é a necessidade que o Senhor tem da sua edificação. E se nós olhar a situação que está ocorrendo ao nosso redor, o lugar nosso de refúgio é a igreja. Somente aqui seremos edificados. Essa é a necessidade que Deus quer. Quando há edificação da igreja, Senhor Jesus, existe a expressão do corpo. À medida que essa salvação, que nós seremos salvos pela sua vida, né, vai operando nos membros, vai se edificando. E nisso nós vamos expressando o corpo de Cristo, como a igreja na terra. E é isso que Deus almeja hoje. Então nós vimos esse versículo 12, muito rico. Somos muitos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, constitui um só corpo. Ó Senhor Jesus. Então essa salvação que nós fomos tirados um dia de fora, fomos interligados nesse corpo. Então há necessidade dos membros depender um dos outros. Nós não estamos membros isolados, nós estamos num corpo e cada um tem a sua função. Então nós precisamos abrir a nossa mente com essa questão. Cada membro do corpo é necessário a nós edificarmos juntos. Então quando há edificação da igreja, existe a expressão do corpo de Cristo, né? A edificação da igreja expressa o caráter e a pessoa de Cristo. À medida que fomos edificados, nós vamos expressando o caráter de Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o versículo 13 agora, do capítulo 12 mesmo. Amém? Dentro do mesmo capítulo, 12, 13 agora. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, para que haja a edificação, existe que uma necessidade, a unidade entre nós. Nós precisamos ser unânimes em tudo. Em tudo. A nossa vida, ela é totalmente consagrada para o Senhor, para a adoração, para o serviço. Esse é o nosso foco na terra hoje na igreja. Nós precisamos adorar a Deus e também servir.
Nós precisamos servir. Senhor Jesus. Então é sobre essa edificação de maneira prática, o capítulo 14 e 15 desse Romano mostrou para nós essa semana. E foi revelado para nós de maneira muito prática para que nós a praticamos. Por um lado, está tudo pronto lá do Senhor. Nós temos a palavra e temos o Espírito. Agora requer de nós a se entregar ao Senhor. O Senhor está trabalhando em cada um de nós para a expressão desse corpo um dia ser a sua expressão total na terra. Então não basta sermos muitos, precisamos ser edificados, Senhor Jesus, por meio da unidade, até que haja expressão do corpo. Na igreja somos muito membros, mas uma só pessoa através da unidade. Então quando está sendo edificado, nós estamos passando por essa edificação, Deus não vê os muitos membros, mas sim um só. Só o corpo. Vê a expressão de Cristo na terra. À medida que essa vida vai nos transformando, vai trabalhando em nós. Ó Senhor Jesus. Então a igreja, irmão, depois que o Senhor nos tirou lá onde estávamos, né? E trouxe para a igreja para fazer essa salvação completa por meio coletivo, né? O Senhor está produzindo um grupo de vencedores. Vocês creem nisso, que nós somos vencedores? Amém. Nós vamos ser vencedores? Amém. É isso que o Senhor quer. Ele quer que sejamos vencedores, né? Vamos ler Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Efésios 4, irmão. Versículo 15 e 16. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos de tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Então essa palavra amor é um dos itens essencial para a edificação. Ó Senhor Jesus. Para que produza esse grupo de vencedores, essa palavra essencial, amor, ela precisa estar bem vinculada em nosso meio. Nós vamos ver 3 palavras essenciais para a nossa edificação. Uma é amor, a outra é obediência, Senhor Jesus, e a outra é submissão. Se essas 3 palavras estiverem bem cultivadas no nosso espírito, nós vamos edificar. E nós vamos avançar e de fato ser vencedores. Senhor Jesus. Vamos ler Colossenses também. Então aqui no versículo 16, né? Senhor Jesus. 4,16. Para que segundo 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado, Senhor Jesus, e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus. Então esse grupo de vencedores, irmão, ele tem que estar interligado uns com os outros em amor. Porque nós não somos irmãos individuais aqui na igreja, não há irmão individual. Estão todos no corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Para que isso aconteça, precisamos conhecer o cabeça. Quem é que está encabeçando a nossa andar debaixo de edificação? Vamos ler também Colossenses 2, versículo 9. Capítulo 2 de Colossenses, o versículo é o 9. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É 2,19, irmão, perdão. 2,19. Ó Senhor Jesus. Amém? E não retendo a cabeça, de qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas justas e ligamento, crescimento e procede de Deus. Então também nós precisamos entender e ganhar sobre essa questão de Senhor Jesus, de reconhecer o cabeça. Cristo é o cabeça do corpo.
Todo o nosso suprimento vem do cabeça. Estamos interligados membros uns com os outros, mas é a cabeça que nos supre, é a cabeça que nos sustenta. Então, para que isso aconteça, precisamos conhecer o cabeça e submeter a ele por meio de suas autoridades. Senhor Jesus, há uma ordem, Deus, Cristo, a igreja, tudo tem uma ordem. Então nós precisamos reconhecer isso, autoridade e submissão. Se nós reconhecemos quem é o cabeça, quem está nos encabeçando, de fato edificaremos, ó Senhor Jesus. Então essa questão da autoridade, bom, nós precisamos muito rever essa questão da autoridade e da submissão. Assim Deus vai edificar a sua igreja. E aí um requisito essencial é a obediência. Esse é o contrário daquilo que o inimigo de Deus faz. Ele foi desobediente. E herdamos por virtude isso dele. Por natureza somos desobedientes. Então nós precisamos da palavra. A palavra nos traz a obediência. A Bíblia cita claramente que Cristo, por meio de sofrimento, aprendeu a obediência. Ele é o cabeça da igreja, é o cabeça do povo. Então nessa noite essa palavra obediência precisa mexer no nosso coração. E submissão também. Nós temos relato de um rei, que não ouviu o profeta. Vamos ler 1 Samuel 15, 22. Ó Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Senhor Jesus. Quem que era maior naquela época? O rei ou o profeta? Quem era a boca de Deus naquela época? Era o profeta. O rei tinha que submeter o falar do profeta. Interessante, o rei é a autoridade, mas o profeta era a boca de Deus. 15, 22, vamos ler? 1 Samuel? É o Jesus. Amém? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Aqui eles não submeteu a autoridade de Deus. E quando ele não submeteu essa autoridade, o profeta, ele ofendeu o governo de Deus. Uma ordem, cuidado para ele. Saul não entendeu isso aqui. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, todos nós estamos sendo edificados. Mas nessa edificação existe encabeçamento. Esse encabeçamento que está vindo para nós hoje é por meio do apóstolo. A palavra que está vindo atual de direção e está mostrando para nós o que Deus quer. E está antecipando o que Deus quer falar para nós. Então nós precisamos entender o falar do apóstolo e o falar dos profetas. Ó Senhor Jesus. Aqui fala que nós precisamos o quê? Senhor Jesus, 22, 15, 22. Senhor Jesus. Que se obedeça a sua palavra. O Senhor não está querendo muito sacrifício, nem muita coisa, mas Ele quer que você obedeça o que está sendo falado atualmente, que é a palavra profética. O Senhor está falando conosco, está nos exortando, mostrando o caminho da edificação. Então nós precisamos estar atentos, Senhor Jesus. Então, mas nessa edificação existe um encabeçamento. Nosso serviço não está isolado, Senhor Jesus. Não está separado da direção que recebemos. Nosso serviço na igreja, ele tem uma coordenação, tem uma supervisão. Então eu preciso entender quem que está coordenando. Eu preciso estar debaixo. Preciso estar ouvindo. Quem é que está coordenando esse serviço? Eu não posso chegar e... É autoridade. Então eu preciso submeter isso. É um dos princípios da edificação de Deus. Ó Senhor Jesus. Um outro item essencial para a edificação é o amor, irmão. Agora nós falamos no começo. Na vida da igreja, é o ambiente que precisamos para produzir esse amor. Você pode até falar que as pessoas aí fora, quando você pregar o evangelho, que a igreja é um lugar que produz amor. É só no nosso meio que existe essa unidade do amor. Eu creio que ninguém agora
é ousada falar que odeia um irmão, por causa da esfera que estamos. Então a igreja, ela produz o amor, porque a essência do amor é Deus. Amém. E nós temos Deus. Deus está em nosso espírito. Ó Senhor Jesus. Então vamos ler Romanos capítulo 13, o versículo 8. Romanos 13. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 8, 13, 8, amém? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então esse ambiente é para produzir isso. Essa palavra que recebemos gera em nós esse amor uns para com os outros. E à medida que isso vai se manifestando em nosso meio, essa expressão prática, nós vamos ganhar os de fora. Primeiro é aqui, é na unidade. Esse amor precisa gerar dentro de nós. Precisa gerar no nosso espírito para uns com os outros. Mas agora nós citamos aqui, não somos membros individualistas. Todos nós precisamos um dos outros. Né? Vamos ver se o versículo 10, do mesmo capítulo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É necessário essa palavra amor em nosso meio ou não? É necessário. Então nós precisamos amar de fato e de verdade. Por natureza, irmão, nossa, nós não amamos, mas Deus ama. Deus é que ama. Então isso mostra que eu preciso estar em comunhão com Deus para me amar o próximo. A me amar o irmão. Ó Senhor Jesus. Porque a igreja não é lugar para discutir opiniões. A igreja é o lugar de nós receber o falatório da palavra, a essência e a luz de Deus, para que produza entre nós essa palavra amor. Paulo falou que pode ter tudo, se faltar o amor, nada. Então a palavra amor é essencial no nosso meio. Aqui não é para discutir opiniões, nem para medir os outros, um dos outros, nem para acusarmos uns aos outros. Aqui não é para mim pegar minha vara e ficar medindo o irmão. Não é para ficar discutindo opiniões com o irmão. Mas é um lugar para você receber a luz, essa palavra, e deixar gerar em você essa palavra amor, que precisa aumentar incessantemente em nosso meio. Nosso objetivo é que o Senhor aumente os membros, aumente o nível da igreja, em número, também em vida, para que nós possamos edificar. Então há necessidade dessa palavra. Ó Senhor, mas esse é o lugar onde acolhemos uns aos outros. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós. Senhor Jesus. Então, essas reuniões que temos, mas essa comunhão que nós temos uns para com os outros, coletivo, via GFM, tudo é para produzir isso em nós, para que nós ganhamos os de fora. Aí fora está o escasso do amor, ninguém ama ninguém, isso é um fato. Na verdade está todo mundo com medo um dos outros aí fora. Nós temos a experiência do PAC, né, Leonardo? Quando você fala, quer oração, a pessoa toma um choque. Aí você pergunta para ela assim, quando foi a última vez que alguém orou com você? Não, nunca ninguém fez isso. Entendeu? Então é isso que está acontecendo. Quando você contata as pessoas nesse modo novo da comportagem agora, de orar com as pessoas tomam um susto. Orar aqui? É aqui, agora. Isso gera em nós um coração de amor para com os de fora. Então, à medida que nós vamos sendo edificados, vai gerando isso em nós. Nós vamos tendo um apreço para os que estão lá fora. Porque o mundo em si está condenado. O mundo em si está condenado. E as pessoas estão carentes dessa palavra amor. Então nós precisamos levar isso para eles lá e trazê-los para o nosso meio, onde que a igreja produz essa palavra amor. Não tem amor aí fora. Senhor Jesus. Para que haja edificação, precisamos ser vigilantes, não permitindo que as obras da carne encontrem lugar em nosso meio.
Nós temos a palavra, temos o Espírito, mas também temos a nossa alma, que precisa ser transformada. E se ela não tiver submetida ao governo do Espírito, ela vai manifestar esses desejos da carne. E isso no nosso meio é problema. É problema no nosso meio. Então nós precisamos ser vigilantes, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porque nas obras da carne, irmão, também tem 3 palavras essenciais para danificar o corpo, para não deixar a edificação ocorrer, a edificação acontecer. Quando você está na vida da alma, ou seja, na carne, ela produz em você inimizade, ciúmes e discórdia. Essas 3 palavras no nosso meio precisam ser banidas, tiradas do nosso meio. Nós não podemos vir com uma reunião como essa na alma, senão eu vou causar dano no corpo. Então essa palavra ciúme, inimizade e discórdia é problema em nosso meio. Paulo foi muito claro sobre essa questão. Então nós devemos ser vigilantes. Quando eu sair de casa para vir para a reunião, eu tenho que entender o que eu vim fazer aqui. Eu estou indo para edificar. Amém. Eu não estou indo para ver no fato, estou indo para ver o irmão. Mas o objetivo, o foco, o alvo é edificar com os irmãos. Amém. Ficar atento no falar, na palavra, que ela é que traz isso para nós. Porque se eu vim dessa maneira, eu não vou. Vai ter discórdia, não vou concordar, vai gerar ciúme, vai gerar inimizade no nosso meio. Isso tudo está nessas virtudes da alma que herdamos. E isso é problema na edificação. Senhor Jesus. Então nós não podemos concordar com isso, Senhor Jesus. Esses itens que nós falamos. Devemos amar e vigiar, cultivar e guardar. Essa ordem foi dada a Adão. Ele precisava cultivar e guardar. O que nós precisamos cultivar em nosso meio? A nossa amizade no espírito. Não é a nossa amizade melada na alma. É a nossa amizade que temos no espírito. Precisamos cultivar um com os outros isso no nosso meio. Senhor Jesus, vamos ler Gênesis 2,15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. A igreja, irmão, ela é um jardim. Precisamos agora cultivar isso no nosso meio. Vamos guardar essa esfera que está entre nós. E cada dia mais cultivar um para com os outros essa palavra chamada amor, para que nós possamos viver em unidade. Deus almeja alcançar essa unidade por meio da unidade. Primeiro tem que ter unidade. Então aqui, irmão, o amor é para o nosso relacionamento. Uma pessoa que não ama, ela não tem como relacionar com ninguém. Não é verdade? Não tem como. Uma pessoa que não ama, ó Senhor Jesus. Se eu não gosto do Leonardo, se eu não amo o Leonardo, como é que eu vou ter relacionamento com ele? Aí isso aí vem de onde? É da parte boa da alma, né? Vida da alma. Eu não vou ter um bom relacionamento. Eu posso até tentar, mas eu não vou conseguir. Eu não amo ele. Ó Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus. Então o amor é para o nosso relacionamento. E a vigilância é para o nosso serviço. Precisamos ser vigilantes no nosso serviço. Uns para com os outros. Na igreja há vários serviços. Nós falamos aqui que tem coordenação, tem supervisão. Eu preciso vigiar nisso. Qual que é o serviço que eu estou servindo? É nesse aqui. Nós falamos aqui agora. Precisamos ver quem está coordenando e supervisionando, quem está debaixo. Nisso eu vou vigiar. Vigiar no serviço. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4.
versículo 31 e 32. Amém? Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a essência que nós temos que ter. Esse versículo 32. Antes sede uns para com os outros, benigno, Senhor Jesus, compassivos, perdoando uns aos outros. Aí que entra a questão da luz da palavra. Como é que eu vou perdoar? Se eu estiver no Espírito, eu vou perdoar. Essa é a essência da vida que o Senhor transmite para nós. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Nós merecíamos algum perdão pela natureza que nós herdamos? Não. Então nós estamos vendo quem é Deus. Olha quem é Deus. Ele nos perdoou em Cristo. Nós vimos no começo que nós éramos inimigos de Deus. Mas a prova é Deus, né? Nos salvar. E colocar nesse ambiente que é a igreja, para que essa vida seja salva coletivamente, até expressar o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Então, irmão, no nosso meio, o diabo quer destruir o nosso serviço e o nosso relacionamento. Ele está sempre batendo nessa tecla. Ele quer danificar a edificação. Deus quer edificar, mas ele está querendo danificar. Senhor Jesus. Ele quer apagar o nosso espírito e danificar o nosso testemunho. Precisamos ser vigilantes nessa questão? Vamos vigiar. Talvez a gente ache que ele está fora, né? Mas está tão perto. Nós não podemos dar vazão para a nossa mente mais. Nós precisamos orar ao Senhor e estar totalmente no Espírito. Porque a brecha que ceder, ele entra. A edificação, ela só vai ocorrer quando Deus edificar o seu corpo, e sim ele vai colocar Satanás debaixo do vosso pé. Precisa ocorrer essa edificação. Mas temos um adversário que está tão perto para danificar. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 4. Senhor Jesus. E nós vamos ver o poder de Deus para a edificação. Amém. Deus vai mostrar um poder aqui nesses versículos para nós. Senhor Jesus, 15:4. Amém? Aleluia. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. Amém. Então tudo foi escrito para nós e foi deixado para nós que nós tenhamos esperança. Então a primeira palavra desse poder chama-se esperança. Amém. É um dos pontos do poder de Deus para a edificação. Você precisa ser paciente. Deus está trabalhando, Ele está nos transformando. Precisa ter paciência. Senhor Jesus. Aumenta também o versículo 5. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo. Deus da consolação. Vamos ler também o versículo 13. Senhor Jesus. Versículo 13. Amém? O Deus da esperança vos enche de todo gozo e a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Então, como podemos acolher uns aos outros? Como lidar com diferenças, fraquezas, características de cada um?
Nós precisamos ter paciência com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 15, de 1 a 3. Amém? 15, 1 a 3. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar os debilitados, dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que ultrajavam caíram sobre mim. Ó Senhor Jesus, que fala que nós somos fortes. Que fortaleza é essa? Compadecer-se do próximo. Quando fala forte, nós precisamos submeter a autoridade de Cristo e ajudar, não cobrar. Devemos ajudar os irmãos a caminhar. Eu creio que a edificação coletiva, todos chegaremos juntos. Amém? Suportar as debilidades dos fracos. Precisa dar os ombros. Aí você precisa dar os seus ombros nessa hora. Ó Senhor Jesus. Então, a característica de cada um. A palavra, irmão, é esse poder. É a transmissão do próprio Deus para nós. Nos encorajar e dar-nos paciência para acolhermos, irmão. Senhor Jesus. Precisamos ter paciência. Uma palavra tão fácil de falar, mas tão difícil de praticar. Paciência. Paciente. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 3, versículo 4 e 5. Amém? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Em nós, irmão, não há suficiência. Ó Senhor Jesus. Não há suficiência, em nós não há paciência para lidar com essas questões. Mas a palavra é capaz de nos dar essa suficiência. Amém. Então a palavra ela tem poder. À medida que eu vou combinando essa palavra, ela vai nos empoderando e ela vai gerar em nós essa paciência que nós precisamos ter um para com os outros. Amém. Senhor Jesus. Deus é a fonte da paciência, do encorajamento, ou seja, da consolação e da esperança. É a sua palavra é o meio que Ele transmite a nós. Então, se você quiser ter paciência, precisa da palavra, porque o próprio Deus, Ele é a paciência. Senhor Jesus, nossa consolação. Ó Senhor Jesus, por isso precisamos valorizar cada comunhão da palavra. Senhor Jesus, valorizar as reuniões, valorizar a palavra atual, valorizar a leitura, ela vai gerar isso em nós. Ela vai gerar essa palavra amor, ela vai gerar a palavra paciência e vai fazer nos submeter à autoridade. Tudo vem por meio da palavra, ela é o poder. A palavra tem esse poder. Quando nós chegamos aqui, era totalmente diferente do que somos hoje, né? Deus já avançou um pouco. Nós não somos desobedientes como quando chegamos. Deus já avançou um pouco. Deus já nos iluminou. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, só a palavra pode gerar em nós a unidade e um só coração. Senhor Jesus. Paulo falou de uma palavra concordemente, ou seja, com coração. A palavra concordemente quer dizer com coração. Podemos ler Colossenses 2:2? Senhor Jesus.
Colossenses 2:2. Amém? Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, Senhor Jesus. Só a palavra pode gerar em nós a unidade de um só coração. A palavra, Senhor Jesus. Vamos ler também Efésios 4:2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Sim. Efésios 4. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Senhor Jesus. Com toda humildade. Nós não somos humildes. Humildade é Cristo. Ele que passou pelo processo do sofrimento para aprender a obediência. Ele é humilde. No nosso viver natural não há humildade. Não somos humildes. Senhor Jesus. E mansidão também, não somos mansos. Senhor Jesus. Com longanimidade. Se não tivermos no Espírito, não vamos suportar ninguém. Senhor Jesus. Suportando uns aos outros em amor. Quanto mais essa palavra amor. Então precisamos ser humildes, né? Mas Cristo é essa humildade nossa. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse poder da palavra, irmãos, ela uniu judeu e gentil. Graças a Deus. Essa palavra uniu judeu e gentil. Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 15, 8, 9. Romanos capítulo 15, versículo 8 e 9. Senhor Jesus. Amém? Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Senhor Jesus. Vamos ler o 9 também. Para que gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Nossa, aleluia, amém. Senhor Jesus. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, darei louvores a teu nome. Havia uma semana, né? Separação, o que era o gentio, o que era o judeu. Nós vemos. A promessa veio para quem? E a misericórdia? Gentil. A nós. Para eles foi dada a promessa. E para nós foi a misericórdia. Que parte teríamos nós com Deus? Que essa misericórdia não alcançasse nós? Eles tinham promessa. Foi prometido para eles. Mas a misericórdia nos alcançou. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Paulo falou muito claro sobre essa questão do evangelho, né? O interesse deles aí a Roma, para os judeus. Mas ele era para os gentios. O encargo do Paulo, ele falou o sagrado encargo do evangelho. Ele era apóstolo para os gentios. E Pedro para os judeus. Senhor Jesus. O evangelho é um encargo sagrado. Romanos 15, 16. Podemos ler esse versículo aí. Senhor Jesus. Amém. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceita, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Agora nós podemos
servir o Senhor. Tua misericórdia um dia nos alcançou. Paulo sentiu um cooperador do sagrado encargo do Evangelho. 1 Coríntios 9, 23. Senhor Jesus. Amém? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Esse também deve ser o nosso sentimento para com as pessoas. Ser um cooperador de Deus na propagação do Evangelho. Por isso nós devemos viver uma vida consagrada. Muito essencial para que nós pregamos o Evangelho e apacentamos as pessoas, chama-se consagração. Uma vez que você coloca no altar para Deus, o Senhor te capacita no poder do Espírito e você tem o coração de se compadecer das pessoas. Aí você vai ser um cooperador do Evangelho, nesse sagrado encargo que é o Evangelho. E eu creio que nós precisamos avançar rápido. As pessoas estão carentes de Cristo. Quem pode falar isso aí para as pessoas? Somente uma pessoa que está levando uma vida de consagração. Aí ele vai poder falar das experiências de Cristo, que é a propagação do Evangelho. E tem muitas pessoas querendo ouvir isso. Nós vimos essa semana, as pessoas acham que a vida é só isso. Quem pode falar de Deus para eles? Ó Senhor Jesus. Então nós devemos viver uma vida de consagração para ouvir o clamor das pessoas aí fora. Senhor Jesus, pessoas estão sofrendo nesse sistema chamado mundo, sem paz, sem alegria, sem satisfação. Mas o poder do Evangelho, quando chega, muda esse ambiente. A situação pode mudar. Ó Senhor Jesus. Então viver a vida da igreja com simplicidade. Nós precisamos ser simples em nosso meio, uns para com os outros. Senhor Jesus. Vamos ver Romanos 16, 20. É o versículo da semana do encargo, 16, 20. Amém. Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Que tem a promessa. Deus falou que em breve vai esmagar. Mas para isso, ele precisa da igreja sendo edificada. A igreja precisa estar edificada. Para que esmague a cabeça de Satanás. De uma vez por toda. Senhor Jesus. Ó Senhor. Então, irmão, para viver uma vida de simplicidade, o primeiro ponto é guardar as palavras que temos recebido do Espírito. As palavras que você tem recebido, ela vai gerar isso em nós. Ó. Ser simples. É de suma importância viver a vida da igreja em simplicidade. Se obedecermos e guardarmos essas palavras, se permitirmos que ela opere em nós, trazendo-nos a salvação, em breve, Satanás será esmagado. Amém. O Senhor está com o seu processo da sua edificação do seu corpo na terra. Isso agora depende da cooperação de cada parte, de cada um de nós. É responsabilidade de cada um de nós agora. Se voltar ao Espírito, voltar ao Senhor, para que Ele permita que essa salvação pela vida dele opere em nós. Ó Senhor Jesus. Tratar com Satanás é uma questão do corpo. Não é individual. Não é um irmão tratar com Satanás. Aqui em breve, o Senhor falou em breve. Tratar com Satanás é questão do corpo. Por isso nós temos que estar bem unificados, bem juntos. É uma guerra que nós vamos travar com Satanás. Isso foi Deus que fez. Aquele mesmo Satanás que um dia me danificou, será julgado por nós. Esse é o alvo de Deus. Por isso que Ele está nos edificando como um só corpo, um só homem. Senhor Jesus.
Então não é questão, o tratar com Satanás não é questão de individualismo, não. Por isso precisamos ser edificados, para ter uma vida prática de expressão de Cristo. Em breve, Deus vai colocar Satanás debaixo dos pés. A igreja é o testemunho disso. Mas agora o Senhor está edificando. Que tenhamos amor, que tenhamos submissão, que tenhamos obediência. Esses 3 itens no nosso meio precisam ficar claro: amor, obediência e submissão. Para que o Senhor continue com a sua edificação. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus.